Mas eu ouvi da boca de um professor, né, que Galileu foi queimado, né? Que é um absurdo total Primeiro e completo. Que Galileu né? não era da Idade Média e depois ele foi queimado. Galileu é do século XVII, morreu no começo ali do século XVII, 1633, 34 por aí. Então Galileu é do século XVII, não da Idade Média, né? Quer dizer, então já está fora do tempo. E outra coisa, a Inquisição, ela processa o Galileu, mas a Inquisição foi muito cuidadosa ali com o Galileu. Todo o processo do Galileu, inclusive eu recomendo, quem quiser se aprofundar nesse tema, que procure as obras de dois autores, um italiano, o Agostino Borromeo, é um historiador italiano, ele fala bastante sobre o Galileu, e tem o William Shea, que é norte-americano, mas ele era o professor titular da cadeira de Galileu na Universidade de Pádua. Existia uma matéria para Galileu na Universidade de Pádua, específica, e o Shea é o maior pesquisador moderno de Galileu, e inclusive ele tem vários livros, o Vaticano e Galileu, o Processo de Galileu. As obras do Shea, elas são obras que citam fontes primárias, ele pega os arquivos da Inquisição, a correspondência do Galileu, e vai mostrando como que a coisa foi feita. Então, para começo de conversa, né, o Galileu, onde que deu o imbróglio ali, o nó da coisa? Quando ele publicou a sua obra sobre o orbe celeste, ele coloca ali a teoria heliocêntrica como uma certeza científica. A teoria heliocêntrica foi elaborada por Nicolau Copérnico, que era arquidiácono de Cracóvia, era um clérigo, né? Então Copérnico, nós não sabemos com certeza se ele chegou a ser padre ou não, mas diácono e arquidiácono de Cracóvia, isso nós temos certeza. Inclusive ele usava a torre da catedral como observatório astronômico, coisa que no meu tempo de escola eu nunca ouvi falar, né? Elogia-se Copérnico, mas não se menciona que Copérnico era um clérigo. Então olha aí, a igreja inimiga da ciência, com Copérnico, clérigo, usando a torre da sua catedral como observatório astronômico. E Copérnico elaborou a teoria heliocêntrica. Mas era uma teoria. Copérnico nunca disse que era uma certeza científica. Embora ele tendesse a acreditar que realmente aquilo era uma verdade científica, mas ele não tinha como provar. Materialmente, matematicamente, ele ainda não tinha condições. Então ficou a teoria. Galileu pegou essa teoria heliocêntrica e melhorou essa teoria. Ele avançou, ele desenvolveu essa teoria, e quando ele publicou o livro dele, né, sobre o orbe celeste, ele coloca o heliocentrismo como lei científica e não como teoria. E aí ele foi denunciado, isso não foi combinado, foi uma denúncia anônima, foi uma denúncia discreta, porque Galileu era muito respeitado, inclusive, pela igreja. Então, quem denunciou Galileu? 2 professores dominicanos, os padres Catini e Lorini. Eram 2 italianos dominicanos, 2 matemáticos, inclusive, que foram ao Santo Ofício em dias diferentes, em momentos diferentes, e apresentaram essa queixa, essa denúncia de que Galileu estava ensinando isso como uma verdade, era melhor ponderar. E qual foi a orientação dos padres? Que o Santo Ofício deveria convocar Galileu e orientá-lo a corrigir. E foi o que aconteceu. Galileu realmente foi processado, foi levado ao Santo Ofício, e o que o Santo Ofício fez? Determinou que Galileu deveria retirar da sua obra essa afirmação. E aí Galileu argumentou, né? É uma questão da época. Ele falou, mas os livros já estão impressos. Como que eu vou fazer? Não tem como recolher isso. E aí então o Santo Ofício ainda foi muito tranquilo. Falou, não, então faça o seguinte, deixa os livros como estão, mas o editor que vendeu os livros, ele deve ter as notas aí para quem ele vendeu. Então o editor deve mandar um papel impresso com uma nota sua, afirmando que você, embora tenha colocado como uma verdade, não passa de uma teoria, tal, que você não tem como provar, etc. e tal. Mas Galileu era um sujeito muito genial, né? E tinha um gênio também muito difícil e não gostava de ser corrigido. E Galileu, quando ele vê essa orientação, ele bate o pé e ele não faz o que a Santa Sé, o que o Santo Ofício determinou. E aí o caldo vai engrossar, ele vai ser chamado uma segunda vez, e aí já vai ser encarado como uma desobediência, uma insubordinação à igreja, e aí ele recebe uma condenação.
Olha a condenação de Galileu. Ele não poderia ensinar publicamente, mas privadamente poderia. Poderia continuar recebendo pessoas na casa dele, mas não poderia falar nos salões da nobreza, então ele já não poderia. Ele deveria ficar em prisão domiciliar. E olha que interessante, quem que se ofereceu para servir, né, emprestar a sua residência com prisão domiciliar de Galileu? O arcebispo de Siena, na Itália. Ele chamou o Galileu, falou, pode vir para o Palácio Episcopal e fique aqui. O Galileu só saiu do Palácio Episcopal de Siena, onde ele era protegido pelo arcebispo, tinha todas as facilidades, tinha material para fazer suas pesquisas. Ele só saiu porque ele quis mesmo sair. Ele disse para o arcebispo que não estava bem, que ele queria voltar para a terra natal dele, para morar perto do mosteiro onde estavam 2 de suas filhas. Galileu teve 2 filhas freiras. A Celeste Galilei, inclusive, foi madre superiora do mosteiro onde ela estava e morreu com fama de santidade. Nossa, que interessante. É interessantíssimo, é filha do Galileu. E o Galileu era muito amigo dos padres esculápios. Então os padres esculápios levavam livros, tudo que tinha de novidade. Galileu não podia ficar viajando, então os esculápios levavam para Galileu. E os jesuítas também visitaram muito Galileu. Os jesuítas, inclusive, revisavam as teses matemáticas e volta e meia apontavam algumas inconsistências e Galileu corrigia. Parece que o Galileu só aceitava ser corrigido pelos jesuítas. Ele até chegou a dizer, ele falou assim, se alguém acusar que a Companhia de Jesus não produziu nada de bom para a igreja, pelo menos ela produziu o padre Clavius, que era o padre Cristóforo Clavius, fundador do Colégio Romano, que depois se tornou a Pontifícia Universidade Gregoriana, era amigo do Galileu. Galileu o admirava. Padre Clavius é quem corrigiu o calendário gregoriano. Ele, juntamente com o Papa Gregório XIII, é que fez aquela reforma de 1582. É amigo de Galileu. Então, houve toda essa coisa. Aí o Galileu foi para essa casa, ele comprou uma casa perto do mosteiro, era uma casa contígua ao mosteiro, e a pena do Galileu era ficar ali recolhido, não ensinar mais nos salões, e, olha que terrível, né, a sentença da Inquisição. Ele deveria rezar todos os dias, olha que desumano, os 7 salmos penitenciais. E aí, o Galileu, como ele ficava muito absorto, lendo, estudando, ele se esquecia de tudo. E a filha dele, a Celeste Galilei, que sabia dessa fragilidade do pai, o que ela fez? Ela escreveu um bilhete ao pai, esse bilhete existe ainda, o William Shea cita esse bilhete na obra dele, chamada Galileu e o Vaticano. E a Celeste Galilei manda um recadinho para o pai, dizendo assim, pai, eu já disse para Nosso Senhor que eu rezarei os 7 salmos penitenciais no seu lugar, porque eu sei que o senhor esquece. Então, para que o senhor, né, não perca a sua alma por não cumprir a sua penitência direitinho, então eu estou rezando. E ela rezou até o pai morrer. Ela rezava os salmos penitenciais no lugar do pai. Galileu morreu católico, morreu recebendo todos os sacramentos e sendo assistido por 2 padres, um em cada ponta da cabeceira. Então esse é o cientista perseguidíssimo pela igreja, inimigo que odiou a igreja pelo que a igreja fez. Isso aí é um mito, né? É uma mentira assim deslavada, porque Galileu ele morreu católico, ele morreu consciente de que ele bateu o pé, e o orgulho dele em se retratar, porque nesse ponto até o cardeal Roberto Bellarmino, São Roberto Bellarmino, que era amigo de Galileu, o cardeal Bellarmino interveio nessa situação e pediu para Galileu, falou assim, Galileu, é só você colocar uma nota. E o Galileu disse, não, mas é assim que funciona. E aí o cardeal falou, o senhor pode provar? Bellarmino disse isso para Galileu, o senhor pode provar? Ele falou, ainda não. Ele falou, então quando o senhor puder, o senhor publica. Né? Então a igreja teve uma atitude mais científica do que Galileu, porque Galileu moveu-se pela intuição. Da onde que vem isso? É o pensamento renascentista, o homem é o centro, eu defino, a minha intuição ela corresponde à realidade, o que eu sinto é mais importante do que o que realmente a minha razão me diz. E olha a posição da igreja, a igreja foi super racional, a igreja teve um critério científico, a igreja diz, você só vai publicar como ciência aquilo que é comprovado. O que é provável não é provado. É o que o cardeal Bellarmino, inclusive, escreve para Galileu. O que é provável não é provado. Quando for provado, então que seja publicado. E é interessante que o Galileu morre ali no começo do século XVII, só no início do século XIX, 1842, é que os cientistas conseguiram realmente comprovar as teorias do Galileu, quer dizer, 200 anos depois. Então, aí vem esse mito, a igreja atrasou a ciência. Pelo contrário,
A igreja quer que seja publicado aquilo de que se tenha uma certeza moral, né? Ou uma certeza objetiva, científica. Né? Do contrário, é melhor não se pronunciar. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.